Morfeu se preparava para a luta, sem saber o que se passava lá fora. No primeiro desafio, era praticamente impossível para jogadores de nível 1. Mesmo bem equipado, enfrentar monstros do mesmo nível, Furioso, era um desafio para pelo menos 2 jogadores do mesmo nível, com um risco de morte, ou um jogador profissional. Mas, para ele que estava quase no nível de um profissional, mesmo sem um set, ele tinha em sua posse uma arma de top nível, sua skill e um anel de destreza máxima. Isso já colocava uma distância em alguns níveis. Mensagem do sistema: você iniciou a torre. Restam apenas 60 segundos para a preparação. Sem perder tempo, Morfeu usou uma porção de velocidade de movimento, ativou a arma sombria, quando restavam apenas 10 segundos para o início. Na hora designada, seu corpo foi transportado para uma área de pastagem. Era um campo completamente aberto, o céu estava limpo e ao centro estava uma lebre fofinha. Morfeu olhou para a lebre e riu, ao lembrar que no beta teste, um jogador que usava o nome de um personagem de anime de ninja se distraiu e foi morto pela lebre, mesmo ele tendo alto nível. Os amigos começaram a chamar ele de Fofinha. Lebre Fofinha Furiosa, nível 1, vida 150. Ao avistá-lo, a lebre disparou em sua direção. Ele, por sua vez, foi em frente. Ao lado de fora, 30 pessoas assistiram e pensavam: dinheiro fácil, vai tomar HK, ou seja, hit kill. O coelho parou, deu um salto rolante no ar. Morfeu esperou. Quando ele chegou bem perto, ele deu um passo de ajuste para o lado e correu na direção do coelho. Depois de quicar 2 vezes no chão, ele abriu a defesa e recebeu 2 golpes de Morfeu, caindo morto no chão. Sua barra de experiência encheu até 100% e ele subiu para o nível 2. O público ficou boquiaberto e começaram a enviar mensagem para todos os seus amigos que estavam na cidade, com o seguinte texto: tem um profissional na Torre das Trevas. Havia até uma equipe de vídeo dedicados, o Ion Live. Eles estavam fazendo a cobertura de eventos para o canal do servidor. Receberam a notícia e se transportaram para a cidade. Enquanto isso, Morfeu recebeu a recompensa e foi para o piso 2. Depois da preparação, ele retornou à mesma pastagem. Agora o inimigo era um cão selvagem furioso. Cão selvagem furioso, nível 2, vida 200. A reação do cão foi a mesma do coelho, assim como seu fim, caindo em apenas 2 golpes. Depois de upar para o nível 3 e alocar todos os seus pontos em destreza, ele equipou o set do Lobo Cinzento, e seus status ganharam uma nova vida. A partir daí ele ganhou mais confiança e foi subindo sem nenhuma dificuldade, até chegar ao piso 10. Ele já havia alcançado o nível 10. Seus status estavam bem altos. O desafio do nível 10 seria um monstro campeão do mesmo nível. Embora ele tivesse derrotado vários monstros campeões, ele teve auxílio de cura e buff. A partir do nível 10, as poções perdiam efeito. Agora ele iria confiar nas suas experiências de batalha e nos pontos alocados em destreza. Ele tinha 90% de certeza de sua vitória. No entanto, esse campeão que deveria aparecer no piso 10 apareceu no 9. No piso 10 o cenário mudou. A área onde ele estava era um campo aberto, mas ao fundo havia uma floresta. Próximo dela também tinha um vilarejo em ruínas. Morfeu se aproximou com cautela, mas algo se ergueu no meio das ruínas. Kuruma, fera demoníaca, nível 10. Vida 1500. Morfeu praguejou quando viu o inimigo. No beta teste, era apenas um lobo campeão. Ele não esperava que o defensor do piso 10 fosse uma fera demoníaca. Agora ele entendeu porque apenas um jogador brasileiro conseguiu chegar ao piso 10. E esse mesmo jogador estava agora no nível 15. Monstros a partir do nível 10 são quase impossíveis de se vencer sem a sua classe. Esses monstros sofrem modificação no sistema, como se eles também tivessem classes, mais status, menos fraqueza, mais defesa, uma coisa que o monstro abaixo do nível 10 não tem. Restavam apenas 2 alternativas: desistir, perder o dinheiro e a chance de obter uma classe secreta, ou lutar na baixa possibilidade de vitória e uma grande possibilidade de morte. Bom, já decidi, eu vou lutar. Os noobs certamente desistiriam, só pelo revés de voltar um nível e ter que reparar toda a armadura, sem saber o valor real de uma classe secreta. A fraqueza dele está no tamanho e na velocidade. Com esse tanto de destreza, isso eu tenho de sobra. Vai ser uma batalha rápida. Eu vou vencer rápido ou perder rápido.
Agora, se eu jogar com agilidade e conseguir me esquivar de tudo, a minha chance vai de 10% para 50% de chance. Morfeu correu em linha reta na direção da pata esquerda da criatura. Quando o Kuruma se abaixou para atacar com as garras, ele deslizou no chão, movendo-se para a direita, seguindo o movimento da fera e passando por baixo das pernas, desferindo um corte lateral nas pernas da fera enquanto passava. Com 62 de destreza, agora ele dava 184 de dano com seu combo. Seu combo era buff, arma e skill. A fera demorou 4 segundos para se virar, tempo suficiente para desferir o combo mais 3 vezes, mirando no mesmo lugar, criando 3 críticos, dando 184 de dano, 368 vezes 3. Depois do terceiro golpe no mesmo local, a fera caiu enquanto se virava. Sua pata direita havia sido removida. Morfeu mirou a nuca da criatura e desferiu o golpe crítico final, deixando assim todos que assistiam de boca aberta. Por alguns segundos todos ficaram sem acreditar no quão rápido a criatura foi derrotada. Mensagem do sistema. Desafio de classe concluído. Você obteve a classe única Lutador Sombrio Divino, ajustando configurações para o estilo de luta. Capoeira Sombria. Escolha as habilidades de classe. Morfeu observou que ganhou 20 pontos únicos. Escolheu uma das habilidades de custo baixo, Mergulho das Sombras. Ao sair, um monte de gente cercou eles. Quando ele entrou na torre, escolheu não mostrar o nome e ofuscou o próprio rosto. Essas eram 2 configurações disponíveis para a torre, para jogadores que não quisessem se destacar. Depois de ler rapidamente as skills, ele escolheu essa para a necessidade. Ele pulou no meio da multidão, mergulhou na sombra do primeiro que estava na porta e saiu na sombra do último. Colocou o capuz, deixando todos que queriam encontrá-lo totalmente perdidos. Depois de parar em um canto, ele foi configurar a classe Capoeirista Sombrio Divino. A classe Lutador Sombrio foi obtida após um mortal desafiar e receber o golpe letal de um ser divino. O mortal foi desintegrado e reencarnou anos depois, se fundindo com a aura sombria, absorvendo 1% do poder da divindade. Quando Morfeu leu a descrição, ele esfregou os olhos algumas vezes. Era uma classe única? E ainda tinha traços divinos? Zerei o jogo! Eu estava esperando uma classe especial. Hahaha, valeu a pena! Informações de classe. Escolha o atributo principal. Restrições de classe. A classe Capoeirista Sombrio recebe 10 pontos de status por nível, mas só pode executar golpes com a arte de luta escolhida. Não pode empunhar armas. Um atributo principal deve ser escolhido. Todos os golpes vão causar dano com base no atributo escolhido. Todos os testes vão ser baseados no atributo escolhido. Selecione seu atributo. Selecionar destreza. Reajustando o status de jogador. Nível 10. 100 pontos para distribuir. Realocar tudo em destreza. Eu posso conseguir outros status por equipamentos. Então, tudo em destreza. O jogador só pode usar armaduras específicas para a classe lutador. Eita, ferrou. Sem pragas vou ter que ficar sem 7. Vamos dar uma olhada nas habilidades que vieram com a classe e quais eu posso pegar com os pontos de habilidade. Habilidades adquiridas. Xinga, necessária para executar qualquer golpe. Esquiva, permite o jogador se esquivar de um ataque certeiro no último segundo. Arma sombria, envolve a arma em sombras, convertendo o atributo principal do dano para destreza. Absorção e explosão de sombras, nível 0. Meia lua de sombras, nível 0. Maculelê, nível 0. Soco vital sombrio. Mergulho nas sombras, nível 0. Nossa, perdi 4 pontos únicos dos 20 que eu tinha automaticamente e ainda queimei um pegando mergulho nas sombras. Pelo menos veio uma habilidade de ataque. Agora eu tenho que pensar no que fazer com meus 15 pontos restantes. Maldição, as habilidades são muito boas. Posso pegar várias com delírio longo de alvos únicos. Ou optar por gastar mais pontos e pegar aquelas que têm ataque em área. Que dúvida cruel. Pera aí, que habilidade roubada é essa? Custa 10 pontos únicos? Já sei quais habilidades pegar. Está decidido. Uma me fortalece de forma geral e a outra é a única de ataque em área com CD curto. Comba com a que eu tenho me lembram muito meu capoeirista favorito da franquia de jogos de luta antigo. Acho que eu vou escolher essas duas. Status divino, nível 1. Evolui a cada mudança de classe. 10 pontos únicos.
Ao comprar essa habilidade, a habilidade escolhida como atributo principal passa a representar vezes 2. Todos os outros atributos passam a representar 10% do valor do status principal. Arco-íris sombrio. Nível 0. O capoeirista energiza as pernas no ar, saltando e batendo com as duas no chão, criando uma onda de impacto sísmico das sombras. Área do impacto: 1 metro. Dano do impacto: 3 vezes o dano máximo. Chance: joga o inimigo no ar se tiver até 100 kg de peso total. Nossa, o nome dessa última habilidade é meio contraditório. Mas, tô nem aí. Partiu alcançar os top rank. Sempre que tinha tempo, Morfeu aprimorava a alquimia usando as receitas que comprou no primeiro dia. Como ele estava sem dinheiro, chegou o momento de vender as poções. Ele esperou até o momento que procurava, e quando o mercado estava em alta, ele criou poções específicas para a demanda. Dentre elas estavam a poção de recuperação de vida e mana, a de vida ilusória e a de mana ilusória. Para as outras, ele não tinha moeda de pragas, então precisava sempre ter moedas de pragas à mão, para poder negociar caso alguém vendesse alguma receita rara. Depois de registrar suas poções no leilão, ele preparou-se para ir caçar receitas raras. Ele já sabia os locais especiais, e como ele era alquimista, poções nunca lhe faltava. Agora com o estoque reposto, se preparou para sair, quando recebeu uma MP vinda de Eleon, o que o fez mudar seu plano inicial. Morfeu, acabei de logar, como você está? Perguntou Eleon. Eu estou bem. E você, já pegou a classe oculta? Respondeu e perguntou Morfeu. Não, eu falhei 4 vezes, só me falta a última tentativa. Mas esquece isso. Hoje termina sua restrição, não é? Eu mandei PM para saber se você pode me ajudar. Mas você está no nível 0, né? Vou te ajudar a upar e pegar a sua classe. Depois eu tento pela última vez. Se não der, paciência, né? Disse Eleon se conformando. Eu não prometi que te ajudaria? Vamos lá pegar sua classe, disse Morfeu. Mas você não precisa upar primeiro? Perguntou Eleon. Já estou no nível 10 e com a minha classe, disse Morfeu. Você não tá usando o hacker de novo não, né? Não acredito. Você era o jogador pro na torre? Perguntou Eleon espantada. Sim. Já está na masmorra? Respondeu e perguntou Morfeu. Não. Estou terminando uma missão na cidade. Finalizo em 1 hora no máximo, disse Eleon. Ok. Quando terminar, me encontre no leilão automático. Finalizou Morfeu. Depois da conversa, Morfeu foi ao leilão, e todas suas poções alcançaram um alto valor. Ele recolheu as pragas e resolveu abrir a recompensa aleatória do andar 10, da Torre das Trevas. Como recompensa, Morfeu recebeu a parte inferior corporal, ou seja, calças, da mesma classe do jogador, e ele a equipou imediatamente. Calça metamórfica, evolutiva. Nível 0. /infinito. Requerimento: nenhum. Durabilidade: infinita. Defesa: 100. Subatributos: 10 em todos os status. Somente com o set completo desbloqueará o bônus oculto. Extra: o set metamórfico completa qualquer set dando bônus do conjunto. Pode evoluir ou assimilar outras. Morfeu ficou chocado ao ver quão bom era o set. Mesmo na classificação comum, além dos atributos formidáveis, ele se auto-reparava, podia evoluir ao consumir outras partes, mas infelizmente poderia demorar vezes ou até mesmo anos para conseguir um set completo. Como ele se adaptava aos outros sets, você poderia usá-lo confortavelmente. Depois de equipar e se deleitar com os atributos do set, ele começou a procurar um leilão por equipamentos exclusivos para lutadores. Devido à classe lutador ser considerada papel e deter a maioria das habilidades individuais, muitos jogadores abandonaram-a, o que foi um ponto extremamente positivo para Morfeu, que conseguiu uma classe única e pôde escolher um buffet de equipamentos a baixo preço. Listou a procura de equipamentos que dessem subatributos de destreza ou bons conjuntos que dessem destreza. Depois de escolher e comprar todos que ele precisava, comprou 10 calças comuns da mais barata e tentou fundir a calça para ver se ela evoluía. Mas só equipamentos de classificação lutador funcionavam. 6 dos 10 equipamentos ele acabou tendo que descartar, mas como ele pagou bem barato, nem valia a pena reclamar. Depois da fusão, a classificação mudou para incomum, aumentando a defesa e o subatributo. A próxima evolução pediu materiais incomuns e um item que poderia cair na masmorra que ele iria ajudar a Eleon. Então,
ele já comprou as calças incomuns e fundiu, já preparando para a próxima evolução do equipamento. As compras, incluindo o set, foram apenas 2.000 pragas, sobrando pouco mais de 1.000. Esses gastos eram extremamente altos para jogadores que mal conseguiam juntar 500 pragas. Ser alquimista e ter o conhecimento do beta estava lhe rendendo grandes frutos. A sorte estava do seu lado, pois a classe lutador estava desacreditada, o que permitiu equipar com um preço bem baixo. Depois de comprar os equipamentos, mal tinham passado 15 minutos. Como ele teria que esperar mais 1 hora e 45 minutos, ele foi até o local onde pegou a classe especial, onde o respawn de monstros era abundante e começou a mobar, com o objetivo de conseguir 10 sombras, para a habilidade Absorção e Extração de Sombras. Embora a habilidade Explosão de Sombras fosse inútil nesse nível, a absorção aumentava 10% do status principal. Morpheus queria pôr tudo no máximo, e também testar as novas habilidades. Quando faltava 10 minutos para o horário combinado, ele já havia coletado as 10 sombras. Ele olhou para o seu status. Agora sim me sinto mais forte. Uma classe apelona e os melhores equipamentos que a praga pode pagar.